paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Vamos dar início a mais uma semana, anunciando a palavra do Senhor, se assim Ele nos permitir. Queremos compartilhar com você tudo aquilo que o Senhor já nos tem revelado. Um dos temas mais necessários ao ser humano é a salvação. Não a salvação de uma tribulação, de uma angústia, de um mau emprego, de um casamento, a salvação eterna. Porque todos nós não aceitamos a ideia da morte. No entanto, muitas pessoas ignoram que para alcançar a salvação eterna, precisamos entrar dentro de um processo que foi criado por Deus, estabelecido por Ele, ordenado por Ele, o qual é a base, a sustentação da vida de todo aquele que deseja viver eternamente. O texto sagrado que nos leva a ter o primeiro entendimento está no livro de Ezequiel, capítulo 20, e eu gostaria de compartilhar com você, capítulo 18, verso 32. Capítulo 18, o verso 32, diz assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Aqui nós temos, querido, de uma forma muito clara, que até uma criança pode entender, que Deus não tem prazer na morte de ninguém. O que é a morte? A morte é a separação. E Ele não tem prazer na morte de ninguém. Portanto, Deus não tem prazer que você morra, não tem prazer que eu morra, não tem prazer que ninguém morra. Mas ao homem está ordenado morrer uma só vez, diz o escritor aos Hebreus. Então preste atenção, se ao homem está ordenado morrer uma só vez, significa que essa morte que vamos ter pela frente, que estamos nesse corpo mortal, assim também esclarece a Bíblia, então nós vamos morrer. O que vai acontecer? Nós vamos nos separar desse corpo. E aí é que começa o problema. Se você não estiver preparado para este momento, você vai ter a segunda morte, que é a morte eterna. Mas se você se preparar antecipadamente para este momento, aí você não vai conhecer a segunda morte, mas vai alcançar a vida eterna. A vida eterna é algo verdadeiro, autêntico, assim como é autêntico a sua vida na terra. Porque para isso o Senhor está nos advertindo. Eu não tenho prazer na morte de ninguém. Eu quero que as pessoas se arrependam dos seus pecados, se convertam a mim, para que vivam eternamente. Aí está, portanto, a expressão. Romanos capítulo 2, verso 11, nós temos esta escritura registrada. Preste atenção. Diz assim o texto sagrado: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, confirmando o texto de Ezequiel, o Senhor está dizendo em Romanos, através do apóstolo São Paulo, que ele não faz acepção de pessoas. Pedro constatou isto quando ele foi na casa de Cornélio e viu o Espírito Santo descer sobre Cornélio e todos os seus familiares. Então Pedro confirmou no seu coração, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Assim, portanto, meu querido, o que leva o homem à perdição não é Deus, são os pecados que estão na vida do homem. Quando o ser humano nasce, ele já é gerado em pecado, nos diz o livro de Salmos. Então, em pecado me concebeu a minha mãe. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos dando corda ao pecado, ou permitindo que esse pecado multiplique dentro de nós, com os nossos pensamentos, com os nossos olhos e com os nossos ouvidos, também com a nossa boca. Então, nós vamos pensando, ouvindo, vendo e falando coisas
que desagradam ao Senhor. Tudo quanto fere os ensinamentos de Deus é uma transgressão, e toda transgressão é um pecado. Quando nos dispomos a obedecer às ordenanças de Deus, nós estamos buscando a santificação. Então observe bem que é todo um processo esclarecido, já declarado na Bíblia de uma forma clara que qualquer pessoa pode entender. Portanto, querido, preste atenção. Se Deus não faz acepção de pessoas, se Deus não tem prazer na morte do ímpio, se Deus não tem prazer que você ou eu morramos em pecado, então o que nós temos que fazer? Voltar o pensamento para Ele, crer nele e buscar a salvação que Ele preparou para nós em Cristo Jesus. Concorda comigo? Pois então, se você ainda não foi salvo, creia em Jesus Cristo, creia em Deus e você obterá dele o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Mas se você já está dentro desse processo, guarde o seu tesouro para que você não perca, porque esta é a vontade do Pai que está no céu. Amém? Oremos. Deus Santo, Pai Eterno, em nome do Senhor Jesus, sou grato a Ti, porque o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Por mais ímpio, por mais pervertido que seja o ser humano, o Senhor deseja salvá-lo. A única coisa que ele tem que fazer é usar da liberdade que o Senhor lhe deu para arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor. Por isso eu te peço que esta ação seja feita, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.